Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre tua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Eu quero ler com vocês aqui hoje a partir do versículo 21 até o 32, o final do capítulo 1. Estamos aqui nos últimos dias estudando o capítulo 1 de Romanos. Inclusive, eu quero te fazer dois convites, você que é novo ou nova por aqui. Primeiro deles, se inscreve no canal. Clica no botão agora para você não se esquecer. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus todos os conteúdos que você assistir aqui no nosso canal. Segundo convite é para você estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 21. Olha o que está escrito. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, e até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Preste bem atenção nesse termo. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Gente, esse trecho aqui escrito pelo apóstolo Paulo há 2000 anos atrás, vamos arredondar assim esse número, parece ser um texto feito por uma observação do jornal de hoje. Parece que o apóstolo Paulo abriu o jornal de hoje, olhou como está o mundo e fez então um comentário. Parece que ele abriu as redes sociais de hoje, viu as postagens e então escreveu Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 32. Interessantíssimo como esse relato aqui é muito parecido com a realidade. Porque, na verdade, em todas as gerações, onde há homem, onde há ser humano, sempre vai haver pessoas que sufocam a verdade. Quem lembra que nós falamos ontem? Sufocam a verdade, abafam a verdade e escolhem viver distantes da vontade de Deus. Desde que o mundo é mundo, quando você vai ali no Jardim do Éden, por exemplo, você tem dois irmãos, Caim e Abel. Um se inclina para agradar a Deus com todo o coração, o outro enche o seu coração de inveja, de maldade, inclusive mata o seu irmão. Você vai para a história de Noé no dilúvio, e Noé e sua família são salvos, mas toda uma geração é morta pelo dilúvio.
Eu poderia falar aqui diversos exemplos para você entender que em todas as gerações existem pessoas que são entregues à sua própria perversão. Mas eu quero trazer um parecer muito importante a partir do versículo 21, porque olha o que está escrito. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. O que significa não o glorificar como Deus? Não é você ir para uma igreja e o pregador falar alguma coisa e você dizer, olha, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. A ideia do texto não é essa. Não glorificar a Deus não é ficar em silêncio durante uma pregação ou durante uma música, mas é escolher caminhos diferentes daqueles que Deus nos designou, daqueles que agradam a Deus. Quando você escolhe um caminho diferente do que Deus designou, você não está glorificando a Deus. E é interessante que a continuidade do versículo fala o seguinte, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Gente, eu trabalho com redes sociais. A grande maioria dos conteúdos na rede social, não são todos, obviamente, mas a grande maioria, são conteúdos relacionados a entretenimento. Tiago, você está dizendo que o entretenimento é ruim? De modo nenhum. Embora o entretenimento, em determinados níveis, ele pode ser inebriante, ele pode ser prejudicial. Mas nota-se que há um assédio muito grande por coisas que são irrelevantes. As pessoas estão buscando cada vez mais coisas que levam nada a lugar algum. Aí dentro do entretenimento, tem um tipo de entretenimento que é saudável, tem um tipo de entretenimento que inclusive te faz crescer. Mas a maioria do entretenimento que existe hoje é um entretenimento fútil. É um entretenimento que nada nos acrescenta quando nós o consumimos. Para olhar os vídeos de hoje, as músicas de hoje, as opiniões de hoje. Eu não quero colocar tudo num lugar só, mas a grande maioria você pode viver bem sem consumi-lo. E na verdade você vai viver bem se não consumi-lo. Gente, tem pessoas que hoje passam o dia inteiro na internet vendo vídeos de dancinhas. Você acha que essa pessoa, por exemplo, ela está desenvolvendo e crescendo ou ela está regredindo e morrendo? Mentalmente, quando você consome coisas fúteis, acontece algo muito interessante. Olha só, tem uma pesquisa que diz que hoje, pela primeira vez, desde que este índice começou a ser medido, pela primeira vez, nós temos uma geração de filhos que são menos inteligentes que os seus pais, têm um QI menor do que os seus pais. O padrão é sempre os filhos superarem os pais. Essa é a primeira geração que os pais são mais inteligentes que os filhos, desde que isso começou a ser medido. E é interessante que quando eu falo aqui, por exemplo, de vídeos de dancinhas, talvez alguém pense assim, pense com razão, dizendo, Tiago, que mal eu estou fazendo a alguém se eu quiser ver vídeo de dancinha? Bom, de fato, você não está fazendo mal nenhum e você é livre para isso. Para fazer isso e para fazer o que você quiser. A ideia não é dizer o que você tem que fazer. Mas medite no que a palavra do Senhor está falando. Sabe qual é o problema da futilidade? É que a futilidade, ela leva à insensatez. Ei, não é Tiago falando aqui. Isso é a palavra de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Já te falei o que é não glorificar a Deus, é viver caminhos diferentes da vontade de Deus. Nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. O problema da futilidade é que a futilidade te leva a ter um coração insensato. O que é insensatez? É não ter sensatez, é caminhar no sentido diferente da sabedoria. Então a sabedoria está indo para um caminho, você vai para o caminho contrário. Isso é ser insensato. E por que a futilidade produz insensatez no coração? Pelo seguinte, observe. Quando você consome conteúdo, esse conteúdo que entra na tua mente, no teu coração, ele vai moldar o teu padrão de mentalidade, a tua perspectiva sobre a vida e o teu padrão de ação. Mentalidade, visão e ação.
tudo que você consome vai moldar o teu padrão de mentalidade, visão e ação. Se você consome só conteúdo fútil, essa futilidade vai forjar a tua mentalidade, vai forjar a tua visão, vai forjar a tua ação. E o que é que vai acontecer? Por consumir conteúdo fútil, você vai se tornar alguém que é insensato. Eu tava vendo certa vez uma coisa interessante na internet, alguém falou, não lembro quem, e estavam discutindo assim, olha, será que o Brasil vai ter um rompimento institucional? Eu lembro na época da eleição, né? Os dois lados, polarização muito grande. Será que o Brasil vai ter um rompimento institucional? Será que o Brasil pode viver uma guerra civil? Será que isso pode acontecer? Aí alguém que estava na bancada de discussão, assim, a pessoa falou assim, olha, eu acho que no Brasil, para ter guerra civil, só se cortar o Wi-Fi do pessoal. Se cortar o Wi-Fi, aí você vai ver revolução, revolta, vai ver o povo se levantar. Por quê? Porque é pelo Wi-Fi que você consome tanto conteúdo útil como inútil. Mas, de qualquer forma, é como você consome a maioria dos conteúdos de hoje. É claro que essa pessoa falou brincando, mas ela disse algo interessante. Talvez o nosso coração esteja muito inclinado a coisas irrelevantes, a discussões irrelevantes. Tem algo que é um pouco clichê e eu até discordo na maioria das vezes, mas que tem um pequeno fundo de razão. Quando chega na Copa do Mundo, algumas pessoas falam assim, olha, se o brasileiro tivesse um interesse pela educação, pela saúde, pela vida pública, pela construção social do Brasil, como tem pela seleção na Copa do Mundo, o Brasil seria diferente. Eu acho que é um pouco lacração essa frase, sabe? Tem os meus motivos para pensar isso. Mas se parar para pensar bem, tem um fundinho de verdade. Porque nós temos uma paixão imensa pela seleção brasileira, nós como povo brasileiro, não tem nada de errado sobre isso. Porém, há um certo desinteresse por conteúdos que são muito mais relevantes e afetam muito mais o nosso dia a dia e a nossa sociedade. Então, quando você está deixando de glorificar a Deus, no sentido que eu citei aqui, que é escolhendo caminhos diferentes daqueles que Deus designou, você começa a encher o teu coração de futilidade. E a futilidade, ela parece inofensiva, porém ela causa danos graves, porque ela vai moldando o teu coração debaixo da insensatez. E a insensatez obscurece. A insensatez, ela turva as tuas vistas. Gente, esse óculos aqui, já citei, ó. Esse óculos aqui, o grau dele, sei lá quanto é, deve ser 1 trilhão de graus, que eu sei que eu não enxergo absolutamente nada sem esse óculos. Se eu tirar esse óculos aqui, eu vou realmente confiar naquilo que Deus me falar, porque eu não consigo ver nada. Então, a insensatez é como você tirar o óculos da sabedoria e tentar confiar na tua própria visão, que está turvada pelo tipo de conteúdo, de prática que você faz. Resultado, se eu precisar correr pela rua sem óculos, Deus livre e guarde. Quero nem pensar aqui, Jesus amado. A possibilidade de ter um acidente é muito grande. Eu sofrer um dano é muito grande. Da mesma forma, quando você tira o óculos da sabedoria, quando você tira o óculos da glória de Deus, e começa a enxergar com a tua visão turvada pelas coisas fúteis, pela insensatez, você vai tomar um baque grande na vida, porque as tuas vistas espirituais, elas começam a se obscurecer. Aí o versículo 22 é bem categórico, né? O apóstolo Paulo fala assim, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Tem uma síndrome, gente, que eu esqueci o nome dela agora, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, síndrome... Aqui, ó. Síndrome de Dunning-Kruger. Síndrome de Dunning-Kruger, ou efeito de Dunning-Kruger. O que é que significa, o que é que quer dizer essa síndrome, esse efeito? De forma bem resumida aqui, tá? Pra gente não avançar muito nesse, não é o tema devocional. Mas é interessante, versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A síndrome de Dunning-Kruger é uma síndrome que fala o seguinte, quanto menos uma pessoa sabe de algo, olha que interessante, quanto menos uma pessoa sabe de algo, mais ela acha que sabe. E quanto mais ela sabe, menos ela acha que sabe. Quanto menos uma pessoa sabe de algo, mais ela acha que sabe. E quanto mais ela de fato sabe,
menos ela acha que sabe. Vou dar um exemplo para você. Tem um exemplo muito famoso na história, que é o exemplo do Sócrates, que atribui aquela famosa frase: só sei que nada sei. Aí você pensa, poxa, como é que um dos maiores filósofos da história, o cara que praticamente moldou a filosofia, moldou a sociedade que vivemos, como é que esse cara diz só sei que nada sei? E você vê ao mesmo tempo, redes sociais está aí para provar isso, um monte de pessoas que não sabem nada sobre nada cravarem com convicção diversas opiniões sobre tudo. Gente, as redes sociais produziram os especialistas em tudo. Especialistas em saúde, especialistas em geopolítica, especialista em guerra, especialista em tudo o que você imaginar, as pessoas se acham especialistas. Agora, por que é interessante que quando você vai mergulhando nas coisas, conhecendo, descobrindo, você se torna mais ponderado, porque você percebe as suas limitações. Você percebe que você ainda tem muito a aprender. Quanto mais você sabe, quanto mais você aprende, mais você sabe que tem muito a aprender. Por quê? Porque o conhecimento, ele amplia a sua visão. O conhecimento te faz enxergar mais. Você enxerga um terreno muito maior. Já quem não tem o conhecimento acha que sabe tudo. Por quê? Porque ele está com a visão pequenininha. Então ele fala, não, é só isso aqui já dominei, já sei tudo, ponto final. Então ainda nos dias de hoje se cumpre o que Paulo escreveu há mais de 2000 anos atrás, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É isso que o pecado faz com o nosso coração. Você acha que está ali crente abafando, quando vai ver, meu Deus, que loucura eu fiz com a minha vida. Por quê? Porque o pecado turva o nosso pensamento. E aí, a partir do versículo 23, o apóstolo vai falar uma série de consequências do pecado. E tem algo muito interessante aqui, gente. O apóstolo Paulo diz que Deus entregou essas pessoas à sua própria maldade, ao seu próprio desígnio. O que é entregar alguém ao seu próprio desígnio? Vamos lá. Digamos que uma pessoa quer colocar o dedo na tomada, eu falo assim, fulano, não coloca o dedo na tomada. E a pessoa insiste em querer colocar o dedo na tomada, eu vou lá e tiro o dedo. Falo, fulano, não coloca o dedo na tomada, você vai tomar um choque, você vai ter um acidente, você pode morrer. Aí a pessoa insiste, você vai lá, tem uma hora que você cansa, você fala, você quer saber de uma? O dedo é seu, você bota na tomada que você quiser, que vai tomar o choque é você, faça o que você quiser de sua vida. Eu entreguei a pessoa à própria maldade dela, ao desígnio dela. Isso é um juízo, no caso. Eu estou tão irritado que a pessoa não seguiu minha direção, que eu falo assim, quer saber? Faz o que você quiser, velho. Então, basicamente, é como se Deus estivesse dizendo, olha, faz o que você quiser de sua vida. Agora eu te pergunto, neste caso, a permissão de Deus, a permissão de Deus é algo bom ou algo ruim? A permissão de Deus, nesse caso, é algo bom ou algo ruim? Sem dúvidas, é algo ruim. Sem dúvidas, é algo que não vai destruir aquela pessoa. Porque é um juízo de Deus, entende? O que é que eu quero te ensinar aqui? É que o não de Deus, para nós, muitas vezes, é revelação desse amor de Deus. E o sim dele nem sempre significa aprovação. O sim de Deus nem sempre significa aprovação. Tem um termo que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 31, olha o que está escrito. São insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Esse termo aqui, implacáveis, em algumas versões vai estar traduzido como obstinados. O que é alguém que é obstinado, implacável? É que nada pode pará-lo. Ele está ali obstinado por aquilo, ele não muda. É o chamado cabeça dura. Ele não muda de opinião de jeito nenhum. A pessoa está cega, ela não consegue perceber o óbvio. E é isso que o pecado faz conosco. Então, quando nós somos obstinados em seguir a nossa própria vontade, Deus permite, como juízo, que a gente venha quebrar a cara. E o juízo de Deus, ele é pedagógico. Sabe por quê? Porque quando a gente quebra a cara, nós temos uma oportunidade das escamas caírem dos olhos. E a gente perceber, opa, eu estava errado e não estava percebendo. Pode parar para perguntar. A maioria das pessoas
A maioria das pessoas, se forem contar o seu testemunho, fala, Thiago, quero contar meu testemunho para você. Quando a pessoa for contar o testemunho, ela vai dizer assim, ó, o momento onde eu tive encontro com Deus, a maioria, não todos, mas a maioria dos encontros que alguém teve com Deus foi lá no fundo do poço. Por quê? Porque a pessoa quebrou tanto a cara que ela, poxa, finalmente ela descobriu, né? Deve ter algo errado comigo. Ela vai lá, começa a buscar Deus. Né? Deus faz uma obra, uma transformação. A maioria dos testemunhos é assim, a pessoa perde tudo, ela quebra a cara, ela está no fundo do poço, ela está na pior e de repente vem a ação de Deus ali. Por que Deus permite muitas vezes o juízo dele? Para que nós venhamos abrir os olhos. Agora, quando o juízo vem e você não abre os olhos, aí provavelmente vai para um segundo nível de juízo, que é a destruição total. É como você chegar para um amigo seu que está envolvido com drogas, por exemplo. Você fala, fulano, sai dessa vida, cara, isso aí faz mal. A pessoa, não, você não sabe de nada, você é careta. Cara, sai dessa vida. Você está andando com fulano, ciclano, não é boa companhia para você. Aí daqui a pouco tem ali uma situação que os amigos, né, morrem, são alvejados, sei lá, alguma coisa. Fulano, olha, cuidado. Nessa aí você escapou, mas na próxima você pode não escapar. A pessoa fica até assustada, né? Mas no fundo ela que nada, rapaz. Comigo é diferente. De repente, a vida toma ela de assalto. As coisas acontecem sem ela esperar. E às vezes não dá tempo de voltar atrás. Sabe qual é o problema, gente? É que nós, muitas vezes, achamos que nós podemos virar a chavinha quando a gente quer. A gente acha que pode virar a chave quando a gente quer. Quando eu quiser eu paro, quando eu quiser eu mudo. Quando eu quiser eu faço diferente. Mas quando você vai vivendo num determinado padrão, você vai moldando o teu coração, vai moldando a tua mente, vai moldando a tua visão, vai moldando a tua ação. De repente você não consegue mais voltar. De repente acontece com você o seguinte, versículo 32, ó. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam essas coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Tem um nível de cegueira espiritual que a pessoa não só faz o que é errado, mas ela celebra e defende o que é errado. Porque tem vários níveis de cegueira espiritual. Tem várias pessoas que estão pecando, estão fazendo coisas erradas, mas se você for falar com elas, elas sabem que é errado. Fala, olha, Thiago, eu sei o que eu estou fazendo é errado, eu não tenho forças para sair, preciso de uma oração, mas eu sei que é errado, não precisa pregar para mim. Eu sei que isso aqui é certo, isso aqui é errado. Já tem outras pessoas que estão tão cegas pelo pecado que elas não só fazem o que é errado, como elas defendem o que é errado. Chamam o que é errado de certo. Entende? Aí talvez você já pensou em vários pecados escandalosos aqui, mas eu sempre reitero, para você que chegou agora no devocional, de tempos em tempos eu reitero aqui, a ideia do devocional não é você lembrar de alguém. Olha, Thiago, você falou aí dessa situação, lembrei de uma pessoa, Thiago, olha, bafafá. Thiago, eu conheço uma pessoa que se encaixa perfeitamente naquilo que você falou. Não, a ideia não é essa. Se você está aqui ouvindo essa palavra, a ideia é você sondar o teu coração. Senhor, será que eu estou obstinado em alguma coisa? Eu não estou percebendo. Será que o meu coração está endurecido em alguma coisa? Eu não estou percebendo. Será que eu estou caminhando num caminho de insensatez? Eu não estou percebendo em alguma coisa na minha vida? É aí que o Espírito Santo começa a te transformar, meu irmão. Não é quando você pensa essa palavra para fulano, não. É quando você pergunta, Senhor, quando Jesus falou para os discípulos, olha, um de vocês irá me trair. Interessante que os discípulos começaram a perguntar para o Senhor, porventura será eu? Né? Talvez nos dias de hoje, a gente começasse a se perguntar assim, acho que vai ser fulaninho, viu? Olha, eu acho que ciclaninho ali tem uma... Rapaz, ciclaninho tem uma cara de traíra, velho. Eu acho que vai ser ele. Os discípulos, como já estavam ali tocados por Deus, sendo tratados por caminhar com Jesus, eles, Senhor, porventura será eu? Então a ideia é você trazer esse versículo para o teu coração. Quantos nãos de Deus nós temos recebido que são bênçãos, são presentes, são maravilha. É Deus nos livrando do mal. E quantas permissões, quantos sims de Deus nós temos recebido sem discernir que este sim é juízo. Que este sim é Deus nos entregando. A pior coisa que pode acontecer com você é Deus te entregar a sua própria vontade. Pior coisa. Pior coisa. Pior coisa que pode acontecer com você é Deus te entregar a sua própria vontade. Eu te convido hoje para nós fecharmos aqui, fazendo oração,
E onde você estiver, você vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, se a minha vontade for diferente da sua, que prevaleça a sua. Senhor, transforme meu coração, abre os meus olhos. E você vai perceber o poder que tem essa oração. Você vai começar a lembrar de algumas coisas na sua vida. Você vai começar a lembrar de algumas situações. Você vai começar a perceber a vida de uma ótica diferente pelo poder de uma oração. Uma oração com entendimento. Entendimento daquilo que nós acabamos de ministrar. Amém, gente? Vamos orar nessa manhã? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra que tanto nos alerta. Muito obrigado porque essas palavras mais duras, mais difíceis, são as mais libertadoras. E nesse momento, Pai, eu trago questionamento para o meu coração. E oro para que cada um dos que estão comigo questionem no seu coração. Aonde nós temos sido obstinados, aonde nós temos sido implacáveis, como o nosso coração tem se endurecido diante de Ti. Nos quebranta, Senhor. Nos quebranta para que nós possamos dar meia volta e retroceder no pecado. Nos arrependermos, termos verdadeira mudança de vida, Pai. Eu oro para que o Teu Santo Espírito sopre em cada coração as situações específicas, as palavras específicas, os contextos específicos que precisam mudar. E eu te agradeço pela Tua grande obra, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, gente. Deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante. Antes de sair dessa transmissão, deixa um comentário aqui. Qual foi a parte desse devocional que mais falou ao teu coração? Deixa um comentário aqui. E eu quero te chamar, por favor, preste muita atenção, porque já estamos nos últimos, gente. Últimos dias, termina nessa sexta-feira. O cupom de desconto Devocional 20. Tchau, que cupom de desconto é esse? Nós criamos uma comunidade do discipulado bíblico para estudar os fundamentos da fé e da espiritualidade à luz da Bíblia. Tem lá módulo de fundamentos da fé, de dons espirituais, seminário de batalha espiritual, inteligência emocional à luz da Bíblia, finanças à luz da Bíblia. Vamos estudar textos e personagens bíblicos também. E para fazer parte dessa comunidade, você se inscreve clicando no primeiro link da descrição desse vídeo. Agora, o cupom de desconto Devocional 20 é temporário, vai até essa sexta-feira e depois sai do ar. Então aproveita, se inscreve, você pode parcelar em 12 vezes sem juros. O preço é simbólico praticamente, é menos que R$1 por dia. E para você que está aqui no Devocional, eu guardei esse presente especial, esse desconto de 20%. Aproveita, clica no link da descrição e vem com a gente uma aula por semana na comunidade do Discipulado Bíblico, tá bom? Tamo junto, gente. Deus abençoe vocês, shalom no coração. Segunda a sexta, 7h30 da manhã, é o nosso encontro marcado e a gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.